gente, tudo bem? Meu nome é Luana e esse é o canal Luana Quieta. Hoje eu vou contar pra vocês a minha história do porquê eu uso aparelho auditivo. Eu uso aparelho auditivo faz pouco tempo, faz apenas 2 anos mais ou menos, um pouco menos de 2 anos. Mas isso foi uma jornada de 13 anos até chegar no aparelho auditivo. Eu vou tentar ser rápida, breve nessa história. Então, tudo começou quando eu tinha 2 anos de idade, que eu comecei a ter muitas infecções de ouvido. E minha mãe não sabia o porquê, ninguém sabia o porquê que eu tinha essas infecções no ouvido. Até que eu comecei a passar por muitos e muitos médicos. E cada um falava que era uma coisa. Primeiro começaram a falar que era meu tímpano era perfurado. Tá, ele realmente era perfurado, mas depois vocês vão perceber que não é só isso. Meu tímpano era perfurado e que tinha que fazer uma cirurgia. Porém, essa cirurgia, eles ficavam adiando. Eles falavam, só vai poder fazer essa cirurgia com 12 anos. Isso eu tinha uns 8 anos. Daí eu cheguei com 12 anos, só vai poder fazer com 14. Mas enfim, essa é outra parte da história. Então, aí, com o passar do tempo, né, eu comecei a ter a perda auditiva por conta dessa infecção no ouvido. Porque apesar de ela não ser contínua, ela ia e voltava, de vez em quando melhorava, de vez em quando piorava, e a gente não entendia o porquê, porque quando eu era menor, eu era um pouco sem noção sim, porque eu não entendia as consequências, mas mesmo assim, minha mãe me cuidava muito, ela sempre tinha preocupação, sempre não deixava entrar água no meu ouvido, que é uma coisa que não pode fazer quando você tem tímpano perfurado. Mas mesmo assim, a infecção sempre vinha, e vinha forte. Pra vocês terem noção, quem nunca teve infecção no ouvido, algumas vezes ela fede. E meu ouvido fedia tanto, que ela chegou a atrair mosca, e elas colocaram ovos no meu ouvido, e saíram larvas do meu ouvido. Apesar disso parecer um pouco nojento, é muito nojento na verdade, eu também acho. Isso é muito comum, é normal, acontece com muita gente. Então, caso alguém tenha tímpano perfurado, não sei se alguém tá me assistindo, caso tenha isso, já sentiu alguma coisa desse jeito, já teve isso, é normal, aconteceu comigo e acontece com muitas outras pessoas. Não se preocupe. Porque na época eu fiquei muito assustada, porque eu tinha apenas 8 anos, pra vocês terem noção. E conforme foi passando o tempo, eu fui procurando médico, e eles falavam que não dava pra fazer cirurgia, que eles não conseguiam fazer, era de enxerto, mas eles não queriam fazer, não dava pra fazer, sempre arrumavam uma desculpa. Até que quando eu tinha 13 anos, eu achei um médico maravilhoso, que ele foi humilde, principalmente, isso que é muito bom. Que ele falou, olha, eu sei fazer essa cirurgia, que era do enxerto, mas tem um médico melhor. Nisso que ele falou, ele passou o nome do doutor que eu vou até hoje, o Dr. Márcio. A minha mãe, numa forma de desespero, mandou mensagem pelo Facebook desse doutor. E ele respondeu, como um anjo. Ele não tinha obrigação nenhuma de responder, mas mesmo assim ele respondeu. E ele falou, a gente não tinha o convênio dele na época ainda, e ele falou pra eu ir numa consulta dele. Eu fui. Ele mandou fazer a tomografia e achou uma coisa muito além do que apenas um tímpano perfurado, que era a cirurgia que eles queriam fazer, de enxerto. Pra vocês terem mais ou menos uma noção do que é enxerto, o tímpano perfurado é como se fosse mais ou menos, eu não sou especialista, eu tô falando do jeito que eu sei, é como se fosse um tecido. E esse tecido de vez em quando não vem furado, é mais ou menos isso, você tem que costurar um tecido em volta desse furinho pra ele ficar novo, entre aspas. E ele viu lá que eu tinha 2 tumores no ouvido. Eu não sei o tamanho deles, eu acabei não perguntando, faz muito tempo isso, a cirurgia fazem 2 anos. A infecção desses anos todos, dos 2 anos aos 15 anos, desses 13 anos que ia e vinha, ela começou a prejudicar o meu osso. E se demorasse mais, ele falou,
Isso poderia corroer meu osso e até dar problemas sérios, até para a parte do meu cérebro. Então, graças a Deus, eu encontrei ele antes que pudesse ter um problema maior. E ele foi, e mesmo a gente não tendo convênio dele, eu tinha 14 anos já, mesmo a gente não tendo convênio dele, ele foi e fez a cirurgia. E a gente não precisou pagar, ele foi pelo nosso convênio, que é a Intermédica. Ele deu um jeito, a gente não sabe como ele fez isso, a gente não sabe se ele recebeu, mas ele foi um anjo e conseguiu fazer a cirurgia pelo nosso convênio. E felizmente hoje, atualmente, a infecção, não tenho mais infecção, ainda continuo com o tímpano perfurado, porém muito menor. Ele falou mais ou menos que antigamente, para vocês terem noção, tinha mais ou menos 1 centímetro. E mais ou menos 1 centímetro para o nosso ouvido é muita coisa. Eu considero isso muita coisa, porque nosso ouvido é tão pequeno, assim, frágil, para ser sincera, porque a gente não pode colocar nada de errado no nosso ouvido. Se a gente colocar um cotonete errado, isso pode prejudicar a gente, pode prejudicar a nossa audição, vocês podem perfurar o seu tímpano, igual aconteceu comigo, mas no caso meu não foi cotonete, o meu foi mesmo a infecção. Com esse tempo todo de infecção, eu perdi eu perdi grande parte da minha audição do lado esquerdo. Eu acabo precisando usar o aparelho auditivo. Então, o Dr. Márcio, ele recomendou, na época, fazem 2 anos isso, uma clínica chamada Audisense. E eles, com todo o carinho e todo o cuidado, procuraram ver como estava a minha audição e evoluindo o aparelho, porque o aparelho auditivo não é como se fosse um fone de ouvido, que você pode aumentar o volume e abaixar a hora que você quiser. Para começar, o fone de ouvido você pode tirar a qualquer hora. O aparelho também você pode tirar a qualquer hora. Mas, para o seu bem, é bom você não ficar tirando ele, porque o seu ouvido tem que se acostumar com ele primeiro. O meu aparelho, ele é assim. O meu aparelho, ele é desse jeito. Ele é bem grandão. Para quem tem perdas auditivas menores, eles usam um aparelho menores, mas como minha perda auditiva é alta, eu preciso usar esse aparelho maior. Eles procuraram estudar o meu caso para ver qual seria o melhor aparelho a ser usado. Eles procuraram ver, porque, por exemplo, o aparelho, eu tô falando como uma pessoa que sabe um pouco, eu não sei muitas coisas, eu só sei um pouquinho, tá? Conforme foi passando o tempo, eu acabei aprendendo algumas coisas, mas o aparelho, ele não é, assim, uma coisa fácil de se lidar no começo, porque o seu ouvido tá acostumado a ouvir baixo. Eu ouvia abafado, o meu ouvido estava acostumado a ouvir abafado por muitos anos. E o aparelho do nada vai lá e expande sua audição. No começo é muito estranho. Mas mesmo assim eles foram lá. E conforme a gente não ia se acostumando, eles falam, então volta aqui. E eles não cobravam nada. Volta aqui pra gente ajustar. Se tiver muito alto, você pode voltar também. Eles são muito atenciosos, que até na Páscoa desse ano eles me enviaram alguns chocolates, um ato muito gentil, muito fofo, falando desse jeito, muito fofo. E o que é mais impressionante é que eles procuram entender você primeiro como uma pessoa e não como uma cobaia. O Dr. Tasso, que cuida de mim na Audisense, ele também é muito atencioso, ele sempre procurou saber também se estava incomodando, se estava tudo bem. Ele perguntava e a gente podia responder e ele dava toda a atenção. Não é como alguns doutores que a gente vai e eles são grossos, não. Todas as pessoas da clínica Audisense são pessoas maravilhosas. Eu gosto muito deles e eles fazem principalmente um trabalho excelente, excepcional. Isso é um pouco da minha história. Para quem quiser saber um pouco mais de aparelho auditivo, saber também como ele funciona, como limpar ele, deixem o like que eu faço mais vídeos sobre isso. Eu sei que isso daí parece um assunto um pouco chato, mas eu vou tentar deixar ele mais animado. Eu vou mostrar pra vocês também a rotina de como é um aparelho auditivo. Hoje ele tá faltando a pecinha, que essa pecinha acabou estragando e tá fazendo outra. Mas quando voltar, se vocês quiserem, eu já posto o vídeo de como cuidar, como lavar,
como que se monta o aparelho auditivo, como coloca na orelha. Eu posso fazer isso também. Se vocês quiserem, eu posso mostrar a clínica, a AudiSense, o Dr. Tasso, o Dr. Márcio, se eles me permitirem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que não tenha ficado muito chato. Eu vou tentar deixar algumas imagens aqui conforme o vídeo for passando e espero que vocês gostem, tá? Eu sei que esse é um assunto que não é muito legal, que não é muito pertinente para muitas pessoas, mas quem tiver curiosidade, para quem tiver avô que precisa usar, para quem caso precisar usar, eu vou estar aqui. Se vocês quiserem conversar comigo, se vocês quiserem tirar dúvidas, pode me mandar mensagem, pode também me mandar aqui, deixar aqui no comentário que eu respondo. Até o próximo vídeo. Beijos, beijos. Tchau!